O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje estamos assim iniciando esta semana na liturgia após da solenidade da Epifania do Senhor. E esta solenidade da Epifania do Senhor, assim como acontece nos outros domingos, que ao longo da semana somos convidados a perceber o reflexo do domingo que nós celebramos, o primeiro dia da semana. Hoje nós somos convidados a ficar numa semana que faz uma ponte. Na liturgia nós fazemos uma ponte de domingo passado, no dia de ontem, com a solenidade da Epifania, e no nosso próximo domingo, com a graça de Deus, estaremos celebrando de novo o batismo do Senhor. A Epifania é para dizer quem Ele é para nós. Enquanto isso, nós vamos assim fazendo esse itinerário espiritual que nos ajuda a reconhecê-lo. Na próxima semana, nós entraremos na pergunta: quem somos nós nele? O batismo do Senhor é isso. O batismo do Senhor é entregar esta filiação de Deus para o ser humano, para cumprir aquilo que o salmista estava dizendo, em que Deus mesmo entregará a seu Filho em herança todos os povos. Todos os povos serão a herança do próprio Filho. E nós somos assim chamados a sermos esta herança de Deus para o seu Filho Jesus, que é a manifestação do próprio reino. Se nós adentramos dentro desta lógica da herança de Deus para o seu próprio Filho, sermos estes próprios filhos, também nós seremos reconhecidos como homens e mulheres que advêm da luz, advêm do reconhecimento, do discernimento para aquilo que nós vamos assim praticar no nosso batismo, depois assumindo a nossa confissão de fé. Essa semana é marcada, então, por alguns passos que nós podemos dizer que é o reconhecimento, o seguimento, o chamado, a confissão de fé. A gente observa que não é uma função e nem um ciclo que poderemos dizer cronológico, mas é o itinerário espiritual desta semana, que no dia de hoje eu já convido você que está aí na sua casa também a nos acompanhar ao longo desta semana, para que assim possamos passar por este caminho espiritual que sucede da Epifania do Senhor. É assim que Deus age na história do mundo. Deus vai se revelando aos poucos, para que assim não possa também esmagar o coração do ser humano. Ao contrário, Deus quer que o ser humano se prepare
para que ele mesmo possa receber o seu Espírito. E como diz o Evangelho, assim podemos refrisar: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando este reino de Deus está próximo, é para que nós possamos assim ir convertendo passo a passo, para que a presença de Deus em nós seja para estourar em abundância e não em destruição. Queridos, hoje nós estamos assim contemplando este evangelho em que Jesus sabe de uma notícia concreta. João Batista tinha sido preso. Portanto, ele voltou para a sua região, para a Galileia. No dia de ontem nós olhamos para Jesus que estava sendo adorado pelos reis magos no presépio. E hoje já olhamos para Jesus que está assim já no espaço público, daquele cantinho do presépio junto com a sua mãe e o seu pai. Jesus, no dia de hoje, a liturgia nos apresenta como já estando assim no dia a dia das pessoas, encarnado na sua história, vivenciando ali todos os ritmos e vicissitudes da sua era. E é muito interessante perceber onde que este salto acontece, que a liturgia nos convida a colocar e perceber Jesus andando na casa, ou melhor, no território de Zabulon e Neftali. Essa terra, essas duas cidades, são consideradas umas cidades, como diz o próprio Evangelho, como Galileia dos pagãos, porque ela foi assim, ela estava distante de todo o poder político e religioso, mas estava ali, aquelas cidades envoltas pela força econômica. Uma força onde ali no caminho do mar era muito comum ter uma certa transição econômica muito intensa. E é nesse momento em que Jesus começa então a entrar e convidar as pessoas dizendo, como falávamos: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aquele povo que vivia nesta região era um povo que muitas das vezes sofria a influência de tantas outras culturas, de tantos outros modos de vivência. Eram assim exportados, exilados, outros povos pagãos adentravam dentro desse mesmo ambiente, e ali houve aquilo que os judeus que se diziam mais puros consideravam como pagãos ou um povo menos nobre, porque ele considerava que a sua fé era muito mesclada, ela não era pura, ela não era assim perfeita, pois com os casamentos que aconteciam com as mulheres de outras regiões e de outras religiões, a fé do povo de Israel foi assim naquela região, segundo eles, sendo enfraquecidas. Mas é exatamente este lugar onde que Jesus decide dizer e falar para ele cumprir aquilo que estava na profecia de Isaías, onde uma grande luz surge. É nesse momento de uma união de povos, uma união de cultura, um lugar marcado pela própria força do mercado, da economia, é que Jesus começa então a permanecer e dizer que o reino de Deus está próximo com seus sinais. Espalhou a fama de santidade de Jesus, pois ele curava diversas enfermidades e tormentos, como diz o Evangelho, endemoniados, epiléticos, paralíticos. São 3 doenças muito interessantes de ser analisadas no dia de hoje, pois parece que a nossa história também se assemelha um pouco com isso, trazendo essas mesmas doenças. Não nessas doenças talvez físicas, não é? Mas podemos fazer assim um desdobramento destas doenças em outro nível. E é nesse momento em que Jesus topa brilhar nas trevas. Jesus topa assim manifestar a sua força. Longe do reino, longe do centro religioso, longe do centro político. Mas lá, naquele efervescente que estava acontecendo na região norte do seu país, onde diversas culturas se uniam pela força ali do próprio comércio e do mercado. Queridos, é muito interessante viver esta liturgia no dia de hoje, porque o nosso mundo também se parece com essa grande efervescência desse mercado
não é? Que não nos considera como pessoa, mas nos considera apenas como consumistas, em que nós somos marcados, muitas das vezes, não só pela identidade do CPF, mas às vezes é marcado pelo número do cartão de crédito, e nós olhamos para esta sociedade que globalizada, já se parece também como esta Galileia dos pagãos. Parece com esta Galileia onde diversos povos se misturam e vão assim percebendo que até mesmo a sua cultura vai sendo diluída, a sua expressão de fé vai sendo diluída, sobretudo quando é para obedecer esta lógica circunstancial, essa lógica às vezes mercadológica, que vai nos perdendo, fazendo perder a consciência da nossa genuína experiência de fé. Hoje olhamos também para estas realidades quando nós encontramos este profundo desequilíbrio numa sociedade que, vivendo desta forma, marca um profundo desequilíbrio. Um desequilíbrio que se manifesta entre nós, que se manifesta entre a criação, como nós temos aqui refletido, tantos impactos, tantas situações que têm acontecendo, tantas invasões que estão acontecendo ao longo desse mundo para que assim pudesse solidificar e guardar novamente esta ordem mundial, para que exatamente esse mesmo caminho continue existindo, essa mesma dimensão de sermos olhados apenas como lobos do próprio homem, como apenas consumidores, como aqueles que simplesmente abrem mão da sua fé, nós vamos percebendo que esta lógica vai assim ultrapassando e perpetuando ao longo da nossa história. É engraçado que para que a gente possamos assim compreender que se estamos aderindo a esta pessoa de Jesus Cristo, que também se manifesta na nossa Galileia, que é esse grande mundo de hoje marcado por essas características, nós podemos olhar para a nossa ação e percebermos se nós estamos assim colaborando, se estamos assim entrando em comunhão com o projeto de Deus, quando nós queremos demonstrar isso através da força do amor. Domingo passado, no dia de ontem, nós celebrando os Santos Reis. A gente reconhece que existe um rei que chama Baltazar. E no dia de hoje também tem um filósofo, melhor, um teólogo, chamado Hans von Balthasar. E este teólogo vai dizer que a vida cristã só é assumida realmente quando nós assumimos por amor e com amor. É através desse com amor que a gente consegue ser também esta luz que brilha no meio dos povos, que brilha no meio das nações. O reino de Deus é tão interessante porque quando nós queremos assim comparar a expansão de uma sociedade em que joga a sua cultura em cima dos povos, uma cultura de domínio, conservando o poder para aqueles que são mais fortes, fazendo uma geopolítica, se assim podemos dizer, em toda a nação, nós podemos olhar também por outro lado que a geopolítica do reino de Deus é diferente. A geopolítica do reino de Deus acontece nas periferias. Deus olha primeiro para estas periferias, pois do lugar mais fraco, do lugar onde às vezes está ali sofrendo, do lugar onde precisa da sua presença, é a partir dali que surge uma nova lógica, uma nova forma de viver a nossa história. Queridos, acredito que no dia de hoje temos também essas mesmas doenças de sermos endemoniados, epiléticos e também atormentados, paralisados. Hoje nós somos convidados pela palavra de Deus a abandonar esta lógica, as lógicas que nos conduzem exatamente a essas doenças. E quais são essas lógicas? A lógica do domínio, que paralisa, que não deixa o outro crescer, que não deixa o outro desenvolver na sua potencialidade. A lógica da idolatria, da segurança,
onde tudo que vem, que desestabiliza assim a nossa vida, quase que nos faz assim ter uma crise convulsiva, ou uma crise epilética, através do próprio medo. Nós somos cercados com tantas seguranças que também vai gestando dentro de nós uma cultura de medo. E nós somos chamados também a romper, quase como uma tentação realmente demoníaca, um rompimento de uma fé que acredita naquilo que é um progresso infinito, que vai conduzir a vida simplesmente só para o seu cansaço. Deus ilumina as nações através de seu Filho, cura as enfermidades, para dizer que Ele não quer que a vida termine em cansaços, mas quer que a vida termine em abundância. Queridos, no dia de hoje somos chamados a reconhecer esse primeiro passo da Epifania de Jesus, nesta segunda-feira, onde Ele também se mostra, vai se revelando nessas geopolítica das periferias existenciais, onde o reino de Deus vai se mostrando aí, para que assim também sejamos nós iluminados por esta palavra e tenhamos a coragem de viver, de praticar o amor de Deus a partir dessas realidades que às vezes são desprezadas, mas a partir delas, na saturação dessas realidades, manifestar que o reino de Deus está próximo de nós. Peçamos a Deus que esta liturgia envolva todos aqueles que estão junto conosco, celebrando no dia de hoje, em todo lugar do mundo, por esta mesma luz. E peçamos que pela força de Deus, que quer entregar em herança a seu Filho Jesus, possa o Espírito Santo de Deus agir na história no dia de hoje em nosso mundo, para que a estrutura de domínio, para a estrutura do medo, para que a estrutura daquilo que ocasiona a perda do sentido da vida, tudo isso seja vencido por esta luz que vem do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus nossos pedidos e os nossos rogos. Apresentamos com fé, meus irmãos, em nome da luz que veio habitar entre nós, os nossos rogos e pedidos.